Programa Debate e Rebate aqui pela TV Sim de Vitória. Nós estamos este ano evidenciando uma série de entrevistas de cunho social, político, econômico, esportivo e culminando com a entrevista aos candidatos ao governo do Estado. Esta semana nós temos aqui a semana inteira com os candidatos ao governo e hoje, como vocês já devem estar percebendo na imagem aí, nós temos a candidata do PSOL, Brice Bragato, ao programa Debate e Rebate, respondendo a nossas 4 tradicionais perguntas, porque todos irão responder as mesmas perguntas. Ô, candidata Brice, muito obrigado pela sua presença no programa Debate e Rebate. Eu que agradeço, quero cumprimentar você e todos os telespectadores da Rede Sim. Olha, Brice, a gente vai começar perguntando à senhora o porquê que a senhora quer ser candidata ao governo do Estado. Ione, como você anunciou, eu sou do PSOL. E o PSOL tem para o Espírito Santo e para o país uma proposta diferente de governar. Nós defendemos um governo democrático e popular. O que é um governo democrático? É um governo em que a população tenha o direito e o poder de decidir sobre os rumos desse governo. Especialmente que políticas esse governo vai aplicar, onde vai gastar os recursos dos nossos impostos. Esse é um pressuposto político e ideológico. Nós não estamos falando de conselho para colocar lideranças cooptadas para dizer sim para o governador. Nós estamos falando de uma governadora que quer ser fiscalizada, que quer ser controlada pela população. Isso demarca uma diferença muito grande com o governo que está aí e os candidatos do governo que está aí. Haja vista que eu fui deputada nos primeiros 4 anos de Paulo Artung, o pouco que tinha de participação social nos conselhos, a maioria ele retirou. Então, cada vez a população está mais distante, ficando apenas como uma massa receptora de um resultado. O aspecto popular do governo democrático e popular significa a inversão da lógica governamental. Ao invés de voltar o governo para grandes empresas multinacionais, poluidoras, que produzem para exportar para o exterior, nós vamos voltar o nosso governo para as pequenas e médias empresas, para a economia local, as indústrias locais, que aqui produzem, que aqui beneficiam, que aqui finalizam os produtos e com as economias do que hoje se repassa para as grandes empresas, vamos investir nas questões crônicas do Espírito Santo, que são as questões sociais, que governo após governo, mais de 20 anos, e ninguém deu conta. Então, finalmente, uma assistente social, com a história de 37 anos de serviço público, para encarar com responsabilidade esse aspecto das necessidades da população de menor renda no Espírito Santo. É por isso que eu sou candidata, para fazer uma diferença. Agora, candidata, a senhora falou aí que tem preferência no seu governo de apoiar as pequenas e médias empresas. Eu vou tentar fazer a linkagem da minha pergunta com o que a senhora acabou de dizer aí, a minha próxima pergunta. Eu acho que a senhora precisa de ter uma economia forte para poder desenvolver os seus pensamentos governamentais, as suas ações governamentais. E a minha próxima pergunta se relaciona ao pré-sal. Como a senhora analisa essa história do pré-sal? Que tem a ver com as ideias da senhora. Bom, eu acho que o pré-sal pode significar uma economia forte para o Espírito Santo. Mas vamos lá. Primeiro, quero me posicionar dizendo o seguinte: em relação à distribuição dos recursos do pré-sal, eu acho, de todo o royalties de petróleo, o pré-sal é um tipo de petróleo, nós do PSOL defendemos o seguinte: todos os estados têm direito. Agora, não com a repartição igualitária, como quiseram fazer no Senado Federal, porque os estados produtores têm que receber a maior fatia, porque eles também arcam com maior ônus. A indústria do petróleo é uma indústria poluidora, é uma indústria que causa muitos danos ambientais e que traz também danos sociais. Exemplo disso, Macaé, no Rio de Janeiro.
Quer falar de um local onde a coisa bagunçou a partir da produção de petróleo, fala-se de Macaé. Então, por isso que o Espírito Santo e os demais estados produtores precisam de maiores recursos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o rigor no licenciamento das atividades poluidoras, porque no licenciamento da produção de petróleo, porque é uma atividade poluidora. E aqui no Espírito Santo se concede licença ambiental a torto e a direito e sobra para a população os danos ambientais. Além disso, e tão importante quanto saber o que vem de recurso, é a gente definir onde gastar e como vigiar. Aqui está uma diferença. Nós, do PSOL, defendemos a aplicação dos recursos do pré-sal, dos royalties do petróleo, em políticas estruturantes, especialmente na educação. Você quer uma coisa que seja perene, que dure, para depois que o petróleo acabar, invista na população, invista na educação. E nisso se inclui a criação de uma universidade pública estadual, que a maioria, muitos estados já têm, e no Espírito Santo nem se falou disso. Qual a relação dessa universidade estadual com o petróleo? Os recursos do petróleo deverão ser utilizados para criar essa universidade estadual. E essa universidade estadual, então, vai utilizar esse recurso, que não dura eternamente, como uma forma de produção de conhecimento e tecnologia. Sim, claro. Conhecimento e tecnologia é uma coisa que você nunca mais perde. A partir do momento que você gerou esse conhecimento, socializou, utilizou em benefício da população, ele dura para o resto da vida. Então, o petróleo deixa os seus bons resultados para sempre. E o controle social, né, Mione? Porque, como falei na primeira resposta, nós temos que assegurar que a população, que os conselhos vigiem onde estão sendo aplicados. Nós temos um exemplo perto de nós, o presidente Kennedy. O presidente Kennedy era para estar um paraíso, mas como os administradores bagunçaram o coreto, a população continua entre os índices de menor desenvolvimento humano. O município continua entre os de menor índice de desenvolvimento humano. Então, prova de que só o dinheiro vir não resolve. Tem que ter política pública de controle social, de fiscalização, vontade política e vergonha na cara para aplicar bem esse recurso. Agora, a senhora falou numa coisa aí muito interessante que eu não tinha percebido, que é o seguinte, quer dizer, não tinha percebido em termos. É o seguinte, a minha pergunta sobre o pré-sal aos candidatos é para saber o que eles pensam dessa divisão dos royalties. Então eles vêm, falam da divisão, defendem o Estado e tal, mas o principal, talvez, ninguém cita que é o meio ambiente, porque a extração do petróleo, haja visto o que aconteceu no Golfo do México. Aquilo ali